Oi, gente! Um salve para vocês aí que acompanham o Grave Podcast. Agora estamos na nossa terceira temporada do seu podcast de artes integradas, que traz profissionais das artes e da cultura para falar, né, sobre a sua trajetória profissional e um pouco pessoal também. Hoje eu convidei Amanda de Souza para um papo que vai falar sobre artes visuais, arte e educação, mediação cultural, educação, um tanto de coisas, mas vocês vão entender. O tema é da comunidade para o museu, do museu para a comunidade, por uma arte, educação socialmente inclusiva. E aí eu vou trazer um pouco do currículo da gata agora. Ela é formada, em artes visuais, ela é artista visual pela UFPE, especialista em museus, identidades e comunidades pela Fundage. Fez mestrado no programa de pós-graduação em Educação, Culturas e Identidades. Tem, no seu currículo em audiovisual, Preta Feira, de 2018. Estrelou e dirigiu o curta Branca Maluca. E dirigiu e produziu os videodança Negrafia e os Cria do Passinho. Ela já trabalhou até com Nega do Babado. Ela também, como artista visual, assinou a exposição A Sua Casa Não Tem Porta e Nem Janela, no Engenho Maçangana, e já trabalhou também em vários dispositivos de museus. Então, Amanda, seja bem-vinda. Obrigada, Diana. Obrigada por chegar aqui e conversar com a gente. Eu tenho um currículo, aquele currículo que a gente estava falando, um híbrido entre artista visual, professora, artista, pesquisadora, roteirista. Quando foi que tu começou a se enveredar por essa área que o que tem a ver isso tudo é o criativo, Talvez a criatividade envolve isso. E por também ter começado isso tudo nas artes visuais. Olha, eu acho que a criatividade é um fator que está na minha família há um tempo. Assim, há muitos anos. Eu venho de uma família numerosa, de mulheres principalmente, lá do Alto do Pascoal. Meus tios e meu avô eram marceneiros e minha mãe, ela é confeiteira. E aí, na realidade, assim, o meu primeiro contato com artes foi nas artes em formato de açúcar. Eu via a minha mãe fazer bolos ali, a gente tinha uma vizinha que ela era artista plástica, trabalhava com muita produção de festa, isso nos anos 90, E ela costumava desenhar nos bolos para minha mãe, na época em que não tinha essas tecnologias todas de impressão, de coisas 3D em bolo, que era mais o açúcar, que a gente chama glacê real, e os personagens que estavam aí no mundo, de animação. E aí eu vi a minha vizinha desenhando, eu achava aquilo o máximo, e dizia assim para minha mãe que eu queria também fazer isso com ela, fazer essa parceria com ela. E aí, quando eu tomei uma certa idade, que também não foi tanto assim, sei lá, acho que na altura dos meus 10 anos, e já comecei a rabiscar um pouco melhor, minha mãe foi ali me deixando desenhar uma coisa ou outra no bolo, e aí eu comecei a desenhar no açúcar. Foi, assim, o meu primeiro suporte. Antes disso, eu fazia ali minhas garatujas, quando era pequena, eu vendia uns desenhos para os pirralhos, assim, na minha sala, na época da alfabetização, desenhos de corpos, que assim não eram os corpos realistas que a gente vê os desenhos, mas fazia. Corpos distorcidos. Os corpos distorcidos. Criaturas imaginárias. As mãozinhas assim meio estranhas, mas estavam ali. E aí teve um evento também que me marcou muito, além dessa coisa do açúcar, do bolo e dos desenhos nos bolos, que foi encontrar dentro da minha casa, não sei até hoje como é que foi para lá, mas um catálogo de um museu internacional. Foi o único livro de arte que tinha lá na minha casa, que teve durante muitos anos. E que eu vi, assim, tive um primeiro contato com obras de museus sem ir a museu. Um museu super problemático, que é o Museu Britânico. E, de repente, esse catálogo estava lá, eu vi pinturas, vi desenhos, vi coisas que eu nunca tinha tido contato e fiquei pensando, se alguém fez isso aqui, eu também posso fazer. Nunca foi, de fato, assim, as prédicas e os formatos com que eu trabalhei nos futuros, depois, mas foi uma coisa que me moveu naquele instante e que eu considero até hoje como um marco, assim, de contato. Não foi o contato em loco, não foi o contato pessoal,
Mas fora a experiência da minha família, o contato com o livro e com o livro de arte também me mobilizou, sabe? A escolher esse lado. E aí, por outro lado também, eu fui muito incentivada. Apesar de todas as questões que envolvem estar no setor cultural e de nascer numa família humilde, numa comunidade com um contexto específico, meus pais eles sempre me incentivaram muito a dar continuidade, a prosseguir, a não desistir das coisas que eu queria para mim. Massa, tipo, uma coisa que eu amei foi ver essa coisa da que a gente tava falando ali nos bastidores, a coisa da alimentação, né? Tipo, você começar a ver a arte num potencial, o potencial da arte ali, com a tua mãe, nos bolos, com a comida, a questão da afetividade e muito massa também essa coisa do incentivo, né? E foi, tipo, então, tu já pensou ali que tu já queria fazer artes visuais. Exatamente. Eu nem sabia que tinha um curso chamado Artes Visuais, né? Para ser bem sincera. Mas aí, tendo contato também com essa vizinha, pesquisando um pouco dentro das possibilidades que eu tinha, eu fiquei ouvindo algumas palavras como as plásticas, artes plásticas. E aí isso foi me pegando. A gente fala muito aqui da memória da infância também aí. E essa memória desse livro foi meio que um clique, né? Quando tu teve contato com esse livro e tal. Mas aí tu explora muito o audiovisual. E a gente vem falando assim também do coletivo Amarna, que é composto, né, por mulheres negras, pesquisadoras, produtoras de conteúdo, que traz aí, né, um elo entre negritude, periferia, mulher, claro, porque são várias mulheres. E aí fala um pouco dessa questão de começar produzindo no audiovisual e também coletivamente. O Coletivo Amarna foi um presente, assim, foi um momento bem especial. Em 2018 aconteceu. Hoje em dia estamos com a produção assim bem paradinha, porque afinal de contas fazemos muita coisa. Esse coletivo é composto por mim, por Priscila Mello, que é fotógrafa, artista também, agora tem trabalhado com fotojornalismo, por Jacicleide Conceição, que é professora de dança, terminou agora há pouco também uma mestrado em educação, por Janaína, minha irmã, que é linguista e está morando em outro país já faz muito tempo, aí a gente tem poucas oportunidades de se encontrar todas nós, mas a gente se encontrou assim em 2018 e resolveu se juntar num propósito criativo, pensando que naquele momento a gente queria assim, fazer oportunidades para a gente, além da criação, e falar de temas que nos fossem caros, sem estar vinculado a um edital, sem estar vinculado a propostas que não faziam sentido para a nossa vivência. E aí a gente começou a matutar, né, algumas coisas. Sobre a tua trajetória, a gente viu como é importante para tu. Tanto que a gente quer falar sobre mediação aqui, sobre essa coisa, mas não tem como não falar. Sobre o histórico, né? Sobre o audiovisual e sobre... também o Preta Feira, né? Eu dei uma olhada dela também. Traz muito dessa coisa da imagem, né? Como a imagem fala. E não necessariamente a fala mesmo, a oralidade, mas como a imagem fala. E o Branca Maluca, que é uma video performance, eu imagino também que seja uma coisa que traz essa coisa do não dito, mas como o visual, a imagem fala. Então, foi engraçado porque a gente tem assim exatamente 3 trabalhos muito marcantes, que é Negrafia, que é uma video performance de Jaci. E nesse trabalho eu fiz uma parte de iluminação, fiz a produção também com as meninas, com Priscila Mello. Priscila Mello foi direção de fotografia, direção geral. Nessa época eu também estava estudando muito iluminação, tinha feito um curso com as meninas do coletivo Lugar Comum. Tinha uma sede na Rua Capitão Lima, que era maravilhoso esse curso. Virou mesmo um curso técnico, era uma proposta de oficina bem pequenininha, mas virou um grande curso. E aí eu comecei a pensar também em iluminação para outros trabalhos, né? Aí fiz esse trabalho com as meninas no Amarna,
O Amarna tem esse nome porque é em referência a um período da arte egípcia que teve assim uma grande modificação estética e foi um ponto chave assim de mudança na visualidade do Egito, por mais que tenha sido curto, mas é um período muito simbólico daquela produção estética daquele lugar. E o nome tem uma sonoridade diferente. Aí a gente colocou, vamos trazer para cá. Tanto é que até a logo do Amarna, ela tem meio que uma bola assim redonda, um formato redondo, em referência a esse sol, que era o deus Aton do período Amarna, né? Aí tem o Negrafia, que traz Jacicleide performando nos lugares da gente, do Alto do Pascoal, do Alto Santa Terezinha, em planos abertos e planos fechados, uma relação também com o chão, com a fumaça, com a poeira. Tem o trabalho Preta Feira, que foi uma pesquisa que a gente fez, que foi premiada no Centro Cultural Brasil-Alemanha, e deu como resultado algumas cápsulas de pequenos curtas assim sobre o trabalho de mulheres negras feirantes em Água Fria, Bibiribe e no Mercado São José, que inclusive eu acho que é um dos poucos trabalhos assim que tem as últimas visualidades da feira no mercado antes de ser retirada dali do mercado, do entorno do Mercado São José. E a gente tem também Branca Maluca, que foi uma vídeo performance que eu fiz a partir de uma inquietação, naquele momento, em 2018, da nossa figura e da nossa imagem como mulher negra e dos estereótipos que foram criados a partir da nossa estética corporal pelas pessoas brancas racistas, né? Montando a personagem da Nega Maluca. E naquele ano eu vi uma notícia que me mexeu muito e que me mobilizou a fazer esse trabalho, que foi uma foto de capa gigante num jornal de grande circulação da cidade, com uma mulher vestida de preta maluca, sabe? Dando um destaque incrível àquela notícia, àquela fantasia horrível, aquele ato racista, como se fosse uma coisa maravilhosa e super criativa, no Carnaval de 2018, que foi tipo ontem, né? E aí eu comecei a imaginar como é que seria para pessoas brancas se verem nesse outro lugar de alteridade, de uma pessoa negra se montando caricatamente de pessoas como elas, né? E aí o Branca Maluca é um plano sequência de alguns minutos, a gente tem algumas versões de cortes para ele, que eu acho que o maior deve ter de 10 a 15 minutos, e a gente estava naquele momento também com o contexto de bolsonarismo em ascensão. E aí eu fiz esse plano sequência, ele é um plano fechado assim no meu rosto, fazendo essa montagem. Não tem uma palavra nesse trabalho de vídeo performance, é só o trabalho do olhar, da montação, do incômodo, o que é que aquilo traz e do sentimento em fazer aquilo. E aí uma coisa muito curiosa nesse trabalho, duas coisas, né? É que foi eu e Priscila Mello que fizemos. Priscila Mello, ela captou e ela editou, e na ocasião que a gente fez só tinha eu e ela. E tu se colocou como suporte? Tu se colocou como suporte? Isso, na vídeo performance tem esse lugar, né? Assim como na performance tradicional que a gente vai ver ali ao vivo, o corpo é o suporte para além do vídeo, né? Para além do formato final que a obra fica. Mas aí Priscila, ela chorou copiosamente, sabe? Foi um negócio que pegou assim, que quando acabou a gente tava chorando copiosamente. E aí o segundo diz respeito à circulação desse trabalho, porque é um trabalho que eu não consegui exibir em muitos lugares, porque geralmente as bancas de seleção ou comissões de seleção desses espaços são majoritariamente brancas. E as pessoas brancas, quando veem esse trabalho, elas se incomodam muito. Teve um evento assim bem pontual que também me mexeu bastante em relação a como esse trabalho reverbera nas pessoas brancas, foi quando eu submeti esse trabalho numa instituição daqui de Recife para uma exposição coletiva. E aí uma das pessoas que estava nessa comissão, e eu não sabia que ela estava, já tinha sido minha chefe em um outro dispositivo de museu por aí pela cidade. E aí no dia da vernissagem, que eu não tinha sido aprovada, né? Meio que obviamente, mas fui prestigiar os amigos que tinham sido.
E aí, no dia da vernissagem, ela me chamou de canto e disse que ela suprimiu esse trabalho do resto da banca. Ela escondeu esse trabalho da comissão. Assim, foi. Da comissão, porque ela considerou como uma retaliação muito pesada às pessoas brancas. E que ela achava que já tinha pago, como pessoa branca, as dívidas coloniais que ela tinha. Ela decidiu por você, né? Exatamente. Ela decidiu por todo mundo, na verdade. Aí esse trabalho eu consegui exibir na cidade. É muito ego, véi. Em alguns lugares, em algumas mostras, mas todas foram mostras em que a negritude era o foco e que eram pessoas negras como produtoras dessas mostras e exposições. Como curadores. Exatamente, tem uma outra prática e tem uma outra percepção de curadoria. Eu percebo que há mais acolhimento assim para esses formatos de arte, até por a gente estar nesse momento de vivenciar a digitalização, a tecnologia, enfim, o avanço desses meios todos de forma muito acelerada. Mas os suportes tradicionais que a gente chama, né, como a pintura, a escultura, por aí, ainda assim é o que de fato leva tudo de recurso e é o que o mercado gosta de consumir, de fato. E fora essa questão do incômodo, né? A gente vê na produção da performance, inclusive, quando a gente vai pegar essa coisa de como se construiu historicamente, um incômodo é uma coisa que ele tá pautado, é uma sensação que tá pautada há muito tempo, mas quando é aquele incômodo, né, que tá sendo proposto por pessoas negras para escancarar uma denúncia, aí já não dá. Mas quando é tipo pessoas brancas produzindo e tal, é aquela coisa, ele é só bizarro, né? Aquela coisa, é um incômodo cool, é diferente. Mas puxando assim para essa coisa do suporte, a gente vê que tu fez, né, tanto coisas mais performáticas, como coisas também que puxam mais para que a gente já vai puxando para essa coisa da ligação com a periferia, com a comunidade, que é, né, o videoclipe Negrafia e os Cria do Passinho, e também o clipe de Nega do Babado, que são uma coisa que é aquela coisa fácil, pô, de aderir, porque é o que a gente consome, que o povão consome, que as pessoas estão... A dança, que a gente... O lazer, né? E aí fala um pouco sobre como foi também estar nesse outro lado da arte, que é a arte da música, do clipe. Eu aprendi a fazer audiovisual com Priscila Mello. Com Arthur Diniz e com Edson Vogue. Sem eles, assim, eu não faria nada. E aí, toda essa vivência de audiovisual, de pensar no que é uma captação, uma decupagem, de entender esses meandros todos, foi a partir das vivências que a gente teve, de fato, em coletivo. E esses trabalhos que você citou, eles estão localizados basicamente no mesmo momento que o Amarna se forma, né? Que é quando a gente começa a trabalhar junto com essa coisa de produção. Na época, a gente não tinha ainda o Museu da Chacota, que foi uma associação minha, entre mim, Vogue e Arthur Diniz. Esse nome é sensacional. É porque somos muito gaiatinhas. Aí a gente resolveu criar uma ME com esse nome. E as pessoas sempre achavam que era só um nome fantasia. Mas, na realidade, era o nome mesmo da coisa. Museu da Chacota LTBA. E aí, Diana, na época, Arthur trabalhava numa produtora que era dele e de outro amigo chamado Ravi, e o nome dessa produtora era Radiofônica. Ele já tinha alguns trabalhos anteriores em videoclipes, em produções audiovisuais, e aí a gente se organizou também, se ajuntou e vamos fazer as coisas juntos, né? O videoclipe dos Crias do Passinho foi em parceria também com outro coletivo muito bom chamado Coletivo Encruzilhada, que é com os irmãos Gondim, né? Que é Rebeca Gondim e Felipe Gondim. Que tem um trabalho forte na dança. Isso, assim, e Priscila Mello, eram eles três. Aí na mesma época que estava rolando Encruzilhada, a gente fez com Priscila também o Amarna. Priscila é a pessoa que transita em tantos coletivos,
E é um fator assim, de interseção entre tantas pessoas. Ela nem dá conta disso, da importância dela. Mas eu acho que é bom deixar aqui pontuado também como essa bicha Priscila. é Priscila Mello. Como ela é, assim, rocheda. Priscila Mello, essa foi pra você. E aí, na época, a gente fez junto com o Coletivo Encruzilhada, essa produção também com os meninos do Cria do Passinho. Foi na época que o Passinho estava estourando tudo, eram os meninos lá do Pascoal. E a gente gravou esse primeiro videoclipe deles. Eu não lembro nem de quem era a música agora, mas era um Passinho que era massa também. E a gente fez alguns takes assim por dentro de escadaria, a gente fez outras coisas num córrego e montou um clipe bem curtinho, de 1 minuto. A captação e a edição foi de Priscila, mas eu estava ali também na produção e a gente organizando tudo isso. E o videoclipe com Nega do Babado foi também uma produção que foi feita diretamente pela Radiofônica. E aí Arthur me convidou nesse momento para fazer também um trabalho de iluminação, porque a gente é produção 100% independente, né? E aí nesse período, quando eu estava fazendo esse trabalho mais no trânsito da iluminação, eu criava os equipamentos que eu tinha, assim, equipamentos não convencionais, a partir das sucatas que eu encontrava. Os equipamentos não convencionais da luz é esse que você faz? As gambiarras que A a gente vai gambiarra, fazendo, que as gambiarras. a galera da luz faz muita gambiarra. Muita gambiarra. E aí uma gambiarra ali, uma gambiarra assado, uns abajur dali, uns abajur de cá, umas lanternas, fazia muita coisa com lanterna também. Aí ele, amiga, vamos fazer esse trabalho aqui com o Nega do Babado? Aí como o Arthur me chama, ele sempre me chama para fazer alguma coisa relacionada à iluminação, mas acaba que eu também faço a produção junto com ele. Aí a gente fez com o Nega do Babado, que foi a Mauri Júnior Nega, lá em Roda de Fogo, foi muito bom. Lá na praça de Roda de Fogo, na praça principal. E tiveram vários momentos super engraçados dessa montagem desse dia, porque a gente começa o clipe com uma nocicleta, assim, falando que vai ter Nega do Babado ali na praça. E aí, para fazer a captação dessa nocicleta, olha se o Detran pega a gente. Eu tava dirigindo e Arthur tava sentado em cima do carro. Sentado em cima do carro, dando tudo dele, com um estabilizador bem miudinho, pra a câmera não tremer tanto. E a gente lá pela rua de Roda de Fogo e o povo, que danada é isso? E a gente lá. E aí chega a Nega, né? Nega do Babado e a Mauri. Nega é maravilhosa. Só trabalhei com ela nessa ocasião. Mas ela é muito massa, super tranquila de trabalhar. Muito alto astral. E aí ela deu lá também todo o suporte pra gente. A gente, vamos, Nega, vamos fazer assim. A gente vai te captar desse jeito aqui, de baixo pra cima e ali de lá. E qual foi a música? Foi uma música chamada Loucura. Loucura. Aí lá mesmo... E foi loucura, viu? Vai lá ver, gente. Vamos lá ver o clipe. E foi lá mesmo também que uma galera da comunidade acabou chegando, vendo a produção. E a galera, a gente quer participar também. O povo começou a dançar, assim. E apareceu dançando também. A gente foi lá e fez umas resenhas, mas o clipe ficou massa. E a gente conseguiu dar conta disso tudo, tipo, uma manhã e uma tarde, assim. Entrou pelo começo da noite, mas foi um dia só que a gente teve a produção e a gente conseguiu fechar. Oi, fechou o clipe. Como fazer um clipe em um dia? Na Praça de Roda de Fogo. Na Zona Oeste. Rapaz, eu acho que isso foi entre 2018 e 2019. Eu gosto de Roda de Fogo. Roda de Fogo é massa, aí a gente fez essa produção e a galera do entorno da praça ajudou muita gente, porque assim, a gente precisava de ponto de energia. Aí uma pessoa disse, puxa aqui a tomada daqui, ela vai, eu meti extensão. Vamos lá, puxar uma tomadinha daqui, tomada de cá. Teve uma situação que foi super engraçada, que eu queria fazer meio que um contraluz nas pessoas que estavam dançando, só que não tinha como, porque eu não tinha potência de equipamento para fazer isso com a luminosidade da praça. E eu tava conversando isso com Priscila ali, com os meninos, na hora, assim, e tinha acho que 3 pirralhos. Sentada assim de lado e olhando, escutando a conversa, né? Os meninos chegaram assim e fizeram, ei tia, a gente consegue desligar essa luz dessa praça. Por quê? Caraca! O Ipirá já fazendo escola de produção. Aí consegue desligar essa luz dessa praça, porque eu tinha que ter, para fazer o efeito que queria, tinha que estar com as luzes da praça como se elas estivessem, sei lá, em 50%, né? Sim, aquela... Pra gente conseguir... Diminuir o dimelar. Dimerizar mais baixinho, pra gente conseguir o efeito com o equipamento que a gente tinha e com as coisinhas de luz que eu tinha ali. Aí eu olhei assim, fiz, minha gente, como é que é a história? Eles, tia, confia na gente. Eu fiz, gente, pelo amor de Deus. Não, porque eu não sei o que, você vai ver. A gente, não, gente, faça isso não. Aí a gente começou ali, vamos fazer aqui do jeito que a gente tem. Quando foi daqui a pouco, de repente a luz, bum!
a gente filma. Olha aí, eu tava fazendo os estagiários ali. Aí espirrado, pendente. do nada os meninos pra gente, já foi, tia. Aí eu, mais ou menos eles, peraí que a gente vai dar ali de novo. Caramba. Bum, na luz. E até hoje tu nem sabe, né? Pra não se envolver muito. Como foi aí? Minha gente, foi assim, ó. Até hoje eu fico chocada com essa história, porque eu não sei de onde saiu. Esses meninos, não faço ideia de como foi isso. Muito massa, muito massa. E é esse aí, né, agora um pouco dessa Amanda organizada como coletivo. Não que os outros trabalhos não sejam como coletivo, mas queria falar mais um pouco sobre a tua poética mesmo, tua poética pessoal, que parte da tua pesquisa, né, das tuas pesquisas de graduação, mestrado e já o doutorado dela. Torcendo. Pressão. Não, a gente tá torcendo, né? Pressão não. Mas vai rolar em algum momento. E aí, a gente queria falar um pouquinho da construção da tua exposição, né? A Sua Casa Não Tem Porta Nem Janela, que é uma exposição e que eu também vi que tem registros de audiovisual de tu falando sobre como se construiu e tal. Muito massa, gente. A exposição dela foi uma série de intervenções por meio de pinturas digitais de mulheres negras do século XIX. E aí essas pinturas, né? Essas fotografias do século XIX, ela alterou digitalmente, né? Dando cores, transformando em personalidades, né? Trazendo ali símbolos, signos, personalidades da Jurema Sagrada, que é a tua religião. Então, fala um pouco como foi essa exposição, como surgiu e a curadoria também. A produção dessa exposição ela foi bem curiosa. E assim, foi curiosa mesmo porque está relacionada a eventos bem anteriores assim, da minha vida. Foi em 2023, mas está ligada a fatos pessoais assim, que aconteceram em 2020. Que foi quando eu comecei a pensar nos arquivos, a olhar para os arquivos que eu usei. E tive contato com eles a partir de meios digitais mesmo. Nesse momento, eu acho que foi durante a pandemia, estava todo mundo meio pirado e tudo. Eu comecei a pensar muito nas lógicas coloniais, né, que permeiam a gente, pensando que naquele período a gente estava vivendo várias situações em relação ao trabalho, à saúde, a tudo isso, e que as pessoas negras também foram as principais vítimas, né, desse contexto sanitário que a gente viveu. E aí eu fui, de fato, naquele momento, olhar para esses arquivos, mas eu também estava vivendo uma transformação pessoal que tinha a ver com o momento de descaminho que eu estava, e eu precisava de novo me encontrar no meu sentido de ancestralidade. E aí eu passei a olhar para esses arquivos que figuravam e que flutuavam ali dentro da internet, sem nome, sem endereço, em muitos lugares, sabe? E a dizer, poxa, essa pessoa aqui, ela tem uma afeição parecida com a afeição de pessoas que eu conheço, tem uma afeição parecida com as minhas. Quem sabe essa pessoa não foi um ancestral, não foi alguém da minha família? A contar também pelo registro dessa foto que está falando que ela é de Pernambuco, de Recife. Mas aí se passou, eu comecei a pensar num projeto com essas imagens. Esse projeto ficou meio que na gaveta. E aí eu estava desistindo já das artes visuais por vários motivos. Eu disse, quero mais não, ficar nesse negócio não, vou mudar de área. Tive um encontro com a Jurema Sagrada, que é uma religião que está na minha família há muitos anos, mas, pasme, eu achei que eu iria passar ilesa. A gente acha, mas a gente nunca passa. E aí tive um encontro, e tive um encontro muito determinante assim, na minha vida, que foi com a entidade de fato, uma pombagira chamada Cigana Rosa da Estrada. E eu falo muito dela porque, além de ser minha madrinha, ela é uma grande amiga. Então, ela foi a pessoa não visível, né, que me incentivou a continuar e disse, você tem que continuar no seu propósito. Você não está aqui à toa e você tem uma missão que é falar dos pretos,
e falar sobre as coisas que envolvem tudo isso, falar sobre a gente. Não deixe de fazer isso não, para você depois não ter aperreio lá na frente, você tem que fazer isso. Aí ela pegou bastante no meu pé, assim, foi uma orientadora, cara, sabe? Uma orientadora ancestral. Orientadora ancestral, a orientação mesmo, ela foi a minha grande orientadora nesse período. Ela disse, você vai fazer, você tem que fazer. Pegou na tua mão. Pegou, e aí ela falou uma coisa muito bonita para mim, que eu só vim dar conta disso agora, né? Eu tô falando desse trabalho agora porque lá atrás ela falou isso para mim. Ela disse, olha, você vai fazer aquilo que você estava fazendo, você não vai desistir, você vai continuar e você vai ver onde a gente vai lhe levar. A gente vai estar com você e a gente vai lhe levar para outros lugares. Aí, naquele momento, eu fiquei muito bolida, né? Muito negociada, como eu costumo dizer. Internalizei aquilo, me comprometi com ela, me comprometi comigo mesma antes de tudo e continuei a trabalhar, a voltar devagarinho, a explorar outros suportes, a adequar ainda algumas práticas de arte dentro da rotina que eu vinha tendo de muito trabalho. E eis que em 2023, depois de ter passado já pela pós-graduação em museus e tudo mais, quando eu estava trabalhando no Museu da Cidade, eu estava num evento sobre museologia lá no Museu do Homem do Nordeste, e eu recebi o convite do museólogo de lá, chamado Henrique Cruz, para fazer um trabalho com os arquivos de fotografia de uma coleção que faz parte do acervo da Fundação Joaquim Nabuco, que é uma coleção que tem 17 mil fotos do século XIX, início do século XX, da elite recifense, da elite pernambucana, fotos em formato de carta de visite, que são pequenininhas. E na catalogação, documentação desse acervo foram encontradas assim, um número muito pequeno, entre 50 e 50 e poucas fotografias de pessoas negras apenas. E nenhuma delas, assim, para não dizer nenhuma, apenas uma custando o nome de uma mulher negra, mas a maioria dessas mulheres fotografadas são amas de leite, ou poderiam ser também mulheres negras livres, mas não se tem registro dessas informações. E, em contrapartida, existe um fichário genealógico com o nome de todas as crianças e sobrenomes que estão sentadas no colo dessas mulheres. Mas delas não se tem nome, endereço, não se tem informação. E dentro dos arquivos elas figuram como mulher negra sem identidade. Vê que coisa forte, né? Muito forte. E aí, uma das coisas que me pegou muito e que tem a ver com esses cruzamentos da vida é que as fotografias que eu via flutuando na internet, esses arquivos que eu via lá em 2020, que eu disse, poxa, essa daqui poderia ser minha ancestral, que eu comecei a imaginar um trabalho com elas, foram da mesma coleção Francisco Rodrigues, que Henrique me chamou em 2023. Aquelas fotos lá Aquelas atrás. fotografias. Meu Deus, para trabalhar em 2023. Que a minha madrinha disse lá atrás, você vai fazer esse negócio aqui, você não vai desistir, encontrou não. esse arquivo da pandemia na internet. Figurando sem informação de localização, sem informação de onde estava condicionado, de registro, de nada. Só figurando como uma imagem perdida dentro de uma matéria, dentro de uma outra publicação de blog, coisas desse gênero, sem nenhum tipo de crédito. Caraca. E aí foram essas mesmas imagens que em 2023 vieram parar assim nas minhas mãos, literalmente, a partir de um convite da própria instituição. E aí se deu início a um outro processo de orientação também, porque foi um processo que eu não fiz sozinha, foi um processo que eu fui também orientada pelas minhas senhoras da Jurema, pedi autorização a elas, e dentre o tempo de conversa com a instituição e das coisas estarem prontas, eu tive um espaço de 15 dias para fazer tudo. Caramba, foi rápido, hein? Foi bastante trabalho. De 15 dias para a elaboração de obra e para a produção da exposição. Já para a exposição sair? Isso. Eu tive que fazer um modelo para que as outras pessoas da instituição pudessem aceitar, ver de fato o que eu estava fazendo com as imagens. E de onde saiu esse propósito, assim? Por que o Engenho Maçangana estava interessado nesse momento em lançar uma exposição como essa? O Engenho Maçangana, ele passou por uma mudança de museografia. Eu acho que há uns 3 anos, mais ou menos, 3 ou 4 anos.
a expografia antiga daquele lugar era, de fato, a casa, né? A expografia da Casa Grande, os móveis coloniais da família de Joaquim Nabuco, a cama que dormiu, a cadeira que sentou. E aí, depois de se realizar uma pesquisa, assim, a instituição, né? Realizar uma pesquisa, de fato, uma forma até de autocrítica, reconheceu que não fazia mais sentido aquele espaço falar daquele tipo de narrativa. E aí eles começaram a transformar, remodelar aquele lugar para se tornar o que chamam hoje, acho que de parque, não sei se Parque Nacional da Abolição, mas tem um nome relacionado a isso, mas para trazer memórias negras para aquele lugar, sabendo que aquele lugar no passado também foi um lugar de sofrimento, sim, sabe? Uma tentativa de subverter, uma tentativa de reparar, de realizar uma autocrítica ali institucional. E aí teve uma coisa muito curiosa que foi, as exposições elas costumam acontecer no casarão do Engenho Maçangana. E naquele momento que a gente estava fazendo essa exposição, estava planejando, o casarão estava ocupado com outras exposições coletivas, até de alguns artistas negros que estão aí pelo Brasil trabalhando também. Mas eu já tinha tido um recado lá atrás de que essa exposição aconteceria lá, mas não aconteceria exatamente no espaço convencional da expografia lá, né, do museu. E fiquei sem entender, como assim, minha gente? Não vai ser no espaço convencional? Será que vai ser ao ar livre, alguma coisa desse gênero? E aí o museólogo, pouco tempo depois disso, veio conversar comigo, dizendo que gostaria de sugerir para a instituição que a exposição fosse feita dentro da Capela do Engenho. E aí foi algo que mobilizou uma certa tensão entre a gente na produção, assim, porque a Capela do Engenho é um lugar ainda desse espaço que a comunidade no entorno ainda tem uma conexão também com esse lugar. Chama Capela de São Mateus. O santo original do... O Engenho é ali... Cabo de Santo Agostinho. Cabo de Santo Agostinho, né? Pertinho de Vila Nazaré, já. Aí essa capela, ela fica lá com o santinho original, não lembro se ele é de madeira, mas está lá, São Mateus. E aí a exposição era inteiramente sobre mestras da Jurema e Pombogiras. E aí, exatamente. E aí, cá para nós, teve até um tensionamento sobre a permanência do São Mateus dentro da capela enquanto as Pombogiras estivessem lá. Queriam meio que tirar ele de lá. E houve também uma conversa aí de Henrique para que ele pudesse permanecer e estar com elas na capela. Porque, afinal de contas, elas também são entidades e têm um patamar sagrado, tal qual, tanto quanto São Mateus. E tinham também surgido. E aí aconteceu. E sobre os registros audiovisual dessa produção, isso foi uma ideia maravilhosa de Henrique Silva, que é meu agente, olha que chique. Na Dual Ponto, a gente trabalha muito junto. O Henrique trabalha comigo na parte de comunicação do perfil. E aí ele teve essa ideia, assim, maravilhosa de fazer uma pocket série falando sobre esse processo para viabilizar também que pessoas que não conseguissem ou não conseguiriam ir lá para o Engenho Maçangana pudessem ter um certo contato com as obras de forma digital, porque existe o fator distância, né? O Cabo de Santo Agostinho é longe para quem mora na RMR e é um pouco difícil o acesso. Mas naquele momento eu acho que foi incrível assim, essa exposição, ela ter acontecido lá e ter sido mobilizada nesse contexto, porque a gente não deve perder de vista que a Jurema Sagrada é uma religião que foi e ainda é muito marginalizada, né? Dentro do nosso próprio território, apesar de ser uma religião, uma das mais antigas. E aqui. Nordestina. E originalmente nordestinas. E aí as mestras e as pombogiras, as entidades femininas da Jurema, foram mulheres que em outro tempo elas foram muito violentadas. Elas passaram por violências históricas assim imensuráveis. E hoje elas estão aí encantadas e elas cuidam de nós para que a gente não passe pelo mesmo destino que elas tiveram no passado. Tem uma outra questão muito curiosa que vai fazer todo sentido para vocês agora, que a minha mestra na Jurema Sagrada é Dona Maria do Bagaço. E Dona Maria do Bagaço, ela viveu também em sua vida num contexto de engenho e trabalhou no corte da cana. Tanto é que até hoje, na Jurema, o seu elemento sacro de trabalho é o caldo de cana, é o bagaço da cana, é a cachaça.
E aí teve uma coisinha muito curiosa, assim, só para fechar essa questão da produção. Que quando eu fiz essas obras, elas foram todas feitas em meio digital, né? Os arquivos também fazem parte de um acervo digital, chama Vila Digital, do Centro de Estudos em História do Brasil, o CEIBRA, da Fundação Joaquim Nabuco. E eles precisavam ir para a materialidade, né? Para estar na capela. E aí eu escolhi o papel como suporte para fazer a impressão das obras. Poderia ter sido tecido, poderia ter sido qualquer outra coisa, mas eu acabei escolhendo o papel. E aí eu falei assim para o museólogo, para Henrique, que dividiu comigo a produção e curadoria da exposição. Ele perguntou: olha, Amanda, você quer em que papel isso aqui? Aí eu disse: Henrique, eu não lembro o nome de nenhum papel agora, mas eu quero um papel que tenha essas características, que ele seja um papel consistente, que ele seja um papel que tenha uma textura de trama, que ele não tenha brilho, que ele seja assim, assim, assado e tal. Dei todas as características de um papel para ele. Aí ele disse: tudo bem, a gente conversou isso de manhã, quando foi de tarde ele me ligou da gráfica. Ele disse: olha, Amanda, eu tô aqui na gráfica e falei tudo o que você queria pro seu papel, aqui na gráfica, e o pessoal acabou de me apresentar um papel que chama Sugar Cane e que ele é feito com 70% do bagaço da cana-de-açúcar. Eu acho que é esse. Você não acha não, fiz? Pode arrochar. Vai ser esse. Pode arrochar. Aí as obras, elas são impressas assim, basicamente aqui em bagaço de cana. Caraca, velho. Um grande amigo fala, ele fala: isso é muito simbólico. Isso é muito simbólico. O símbolo das coisas. Mas é isso, eu acho que quando a pessoa tem uma conexão ancestralidade assim, as coisas vão sendo muito entrelaçadas, né? E aí, tipo, o que norteia o teu trabalho também, eu lembro que em conversas que a gente já teve, tu me falou sobre a artografia, né? Que é uma metodologia baseada em arte, né? Que busca fazer essa tríade entre o artista, pesquisador, professor. É tudo a mesma coisa, né? Que nem aquele ensino, pesquisa e extensão. Aquela tríade ali que é como se não separasse, né, essas três coisas. E eu gosto muito, particularmente gostei muito quando a gente estava aí nessas conversas sobre metodologias de arte, e eu gostei muito de ver, de te escutar falando sobre isso. Então, fala um pouco sobre como essa metodologia envolve tuas pesquisas em artes visuais e as tuas pesquisas nos teus trabalhos. E também, se tu quiser puxar ali, trazer também outras referências que tu tem. Quem são os teus objetos de pesquisa? Quem são as pessoas que tu lê? Quais os caminhos que tu segue assim nesse pensamento? Uhum. Olha, Diana, a artografia ela é uma metodologia muito boa e muito importante porque ela é muito específica mesmo do campo das artes visuais, né? Para professores de artes visuais. Ela tem essa singularidade de ser algo pensado para o professor que está em sala de aula. E aí, como já faz um tempinho que eu saí do contexto de sala de aula, eu tenho imaginado agora a artografia a partir de outros contextos de arte e educação que não sejam vinculados diretamente a esse currículo formalizado. Passei um tempo trabalhando com gestão cultural, gestão de educativo, e aí uma das coisas que eu gostava muito de pensar era em relação às práticas, a pesquisa, a importância dessas pesquisas de leituras, dos diversos conteúdos que tocam as obras de artistas e as práticas que a gente pode realizar com isso. Então, durante esse período que eu passei supervisionando, orientando jovens educadores, eu sempre mencionava também essa metodologia e a metodologia da abordagem triangular, que eu acho que é uma das grandes, das maiores, né, do Brasil também, de fora do Brasil, é referência no mundo todo, em relação a práticas de arte educadores na sala de aula e em outros contextos de educação. Então, eu tenho observado também alguns colegas, algumas pessoas que eu conheço e que fazem isso na prática, no seu cotidiano, assim, escolar. Eu tenho uma referência muito grande, que é muito próxima a mim, que é minha comadre, assim, que é uma professora chamada Rayana Saldanha. Rayana, ela tem um trabalho, assim, de ortografia mesmo, porque ela é artista, ela é professora, ela é pesquisadora.
ela aplica tudo isso no trabalho dela e ela tem um contexto assim, muito interessante, que ela tem uma especialidade de trabalhar com crianças neurodivergentes também. Então, ela aplica muito das metodologias de arte e de atividades práticas, sem esquecer da pesquisa de conteúdo, da adaptação disso para a vivência dela. É uma das pessoas que eu acho que é assim, das melhores profissionais que eu conheço quando o assunto é ortografia e metodologias voltadas para a sala. Tem uma pessoa também que tem desenvolvido uma pesquisa muito bonita assim, em relação a museus comunitários, na realidade mais de uma, mas uma pessoa que eu tenho muito carinho, que é Nayara Passos. Ela é coordenadora de educação lá no Passo do Frevo. Nayara está agora no mestrado em artes visuais da UFPE e tem desenvolvido uma pesquisa sobre esse lugar da educação a partir da perspectiva da mulher negra, nesses espaços de trânsito, e que envolvem também a educação comunitária lá no Quilombo de Catucá. O Quilombo de Catucá, né, o Centro Cultural de Catucá, que fica aqui em Camaragibe, eu acho que é uma das minhas maiores referências assim, em relação à educação e educação comunitária, a novas práticas museológicas, a uma museologia social, sabe, que vem sendo feita aqui na cidade e que tem se tornado referência em outros lugares do mundo também. Eu acho que Davidson, Moábia, Elaine e todas as outras pessoas que fazem o Quilombo, eles têm um trabalho assim imensurável na comunidade do Viana, sabe? E eles têm configurado cada vez mais o espaço para se tornar, além do espaço que tem essa culturalidade na religiosa e musical, mas também museológica. Então, teve agora em março a abertura de uma exposição lá de Fanny, que é uma grafiteira e que faz parte do Quilombo, que foi, acho que a inauguração do Catucá como um espaço de exposição. E aí, na ocasião, ela me convidou para debater também a exposição dela, né, no ato de abertura, participar da roda de diálogos, uma exposição que tinha esse diálogo direto também, com a Jurema Sagrada, com os Encantados, e que de forma muito interessante trazia as artes urbanas, né, que estão relacionadas também com a Jurema, por estar nesse contexto da cidade, da urbanidade, da rua, colocando tudo isso naquele urbano, né? Tudo isso no espaço do Catucá. Eu acho que eles são referências assim que estão muito perto da gente, que são muito potentes para a gente conhecer e a gente aprender, sabe? Você sentar e ouvir Moábia, e ouvir Davidson, ouvir Nayara, assim, algumas horas você quer passar o dia inteiro conversando com eles e aprendendo sobre possibilidades outras de ver, de fato, essas perspectivas educacionais. Tu falou duas coisas interessantes, que são metodologias, né, que foram pautadas por pesquisadores e acadêmicos, como a ortografia e a abordagem triangular, que eu particularmente usei muito também nas minhas pesquisas, sendo colocadas em outros espaços que não só a sala de aula. Isso é muito massa. E aí eu já puxo o link também para essa coisa dos museus comunitários e como eles são importantes para a preservação e para a descentralização dessa preservação, né? Como, sei lá, aqui em Camaragibe a gente tem o Catucá, tem a Casa de Dona Arlinda, que também faz um movimento desse de articulação cultural e preservação da memória de uma comunidade. Então, fala um pouco como esses museus comunitários contribuem para uma mediação cultural e uma educação engajada. E fala um pouco também o que é o museu, o que é que configura. Ele está dentro de alguma institucionalização das coisas, enfim. Fala um pouco sobre essa denominação da palavra, né? A gente tem aí dois grandes tipos de museologia que se configuram a partir do surgimento dessas instituições, né? Da instituição museu, assim, no mundo, como se coloca. Todo mundo já sabe, isso já é de amplo conhecimento, que os museus que a gente chama de tradicionais, eles se formaram a partir de coleções
de coleções geralmente de pessoas muito ricas, que de repente doaram essa coleção para uma instituição de pesquisa universitária, acadêmica, e ali se formou a coleção de fulano de tal, museu de fulano de tal, ou a partir da prática de salões e de gabinetes de curiosidade, né? Explorando objetos, artefatos e produções culturais de países colonizados. E aí, em contrapartida, essa museologia que se forma a partir dessa ideia de colonização e dessa sistemática mesmo, surge a museologia, a sociomuseologia, mais ou menos ali entre a década de 60, 70, muito influenciadas também por Paulo Freire. Paulo Freire, que é nosso conterrâneo, foi essa grande figura que influenciou várias ideias no mundo inteiro, e com a sociomuseologia não foi diferente. Então, a partir das ideias dele, se pensa em dar um novo olhar para essa museologia, essas questões de documentação, essas questões de narrativas que são construídas a partir desse acervo, e se começam a construir ali também contranarrativas relacionadas a essas problemáticas todas que envolvem essas documentações. A partir daí também começa a se pensar na importância da memória para as pessoas, para os povos ditos colonizados ou explorados de alguma maneira, e que essas pessoas e essas populações também têm suas formas de guardar, de comunicar, de expressar e de se relacionar com as suas materialidades e seus objetos de memória. O termo de museus comunitários, ele começa a se formar a partir de uma ideia que nasce na França, outro lugar super problemático, e vem de um termo chamado ecomuseu. E não tem nada, assim, não se aproxima tanto da ideia que se tem hoje de museologia comunitária, porque o ecomuseu, ele nasce a partir da musealização de um território, mas de um patrimônio de uma família muito rica, assim, que tinha uma grande coleção, coisas relacionadas a uma coleção bélica, algo que parecia com um palácio, mas na ideia de musealizar aquele território todo, e que aqueles objetos e tudo aquilo ali comunicasse, né? Essa ideia daquele lugar a partir do território. Mas surge a partir dessa denominação que chama ecomuseu, e que depois vai ter uma correlação também com a relação dos parques, dessa espacialidade. Com o desenvolvimento dessa sociomuseologia, né? Dessas ideias de libertação, de pedagogia, de direitos humanos, de valorização da memória, começa a se pensar em basear essa musealização de território, e nesse contexto também de pessoas ou grupos que foram marginalizados ou que foram explorados nessa história do mundo, a eles próprios falarem, considerarem o seu próprio território, suas coisas, seus objetos, como esses lugares também passíveis de musealização. E aí forma-se essa ideia que a gente tem hoje, mais próxima do nosso contemporâneo, do museu comunitário, está relacionado de fato a uma comunidade, mas que não seja centrado apenas no objeto, como é um museu tradicional, que tem ali um acervo com a tela, um acervo com escultura ou com objetos de outras culturas, mas baseia também a sua relação a partir do pertencimento e da relação que as pessoas têm com esse território e com as coisas que eles produzem, que não necessariamente são objetos materiais. A oralidade, As histórias, as pessoas, sim, as residências. Tem um exemplo que a gente pode citar, que está bem pertinho da gente também, que é o Memorial Severina Paraíso, na comunidade da Xambá, que é um museu assim, comunitário, que tem essa relação. A Xambá é um grande território, né? Assim, se a gente pensar um grande território, não sei se já musealizado, acredito que sim, mas que tem essa relação do terreiro com a comunidade, com a formação da comunidade, e aquele memorial tem objetos materiais, mas guarda também a história da família. Então, o museu comunitário tem essa singularidade, né? E já é reconhecido também pelo IBRAM, pelas instituições, enfim, as instituições, os órgãos federais, legitimadores, que costumam legitimar esse tipo de prática, como algo latente, como algo que existe, como algo de fato legítimo mesmo, a palavra, sim, né? E aí, partindo então para essa meio que
querendo ou não, né? Essa legitimação, valorização, a contribuição desses órgãos como o IBRAM, que na verdade continuação não, porque são órgãos que eles entram, que eles sobem e descem assim nessa questão de valorização, né? A gente vê que tem crise, muitas vezes tem crise nesses órgãos, porque isso tudo se dá pela articulação política e pelas formas de governo, enfim. Mas, falando assim sobre a questão de que a gente já falou, de como a academias e os estudos e pesquisas estão se atualizando. Quando a gente teve, eu acho que um dos primeiros contatos, a gente pautava muito a construção de uma arte, educação antirracista e antissexista, e como construir um currículo de mediação cultural pautada nisso. Queria que tu traçasse um paralelo, então, a como é que tu vê essa atualização desses processos, né, de estudos de mediação cultural e como eles estão atingindo hoje a forma do fazer artístico e curadoria, exposição de espaços como os museus comunitários de um lado e os espaços tradicionais de outro? Olha, eu acho que tudo começa a partir da interseção, tá? Então a gente tem aí também a metodologia da interseccionalidade, e eu percebo que todo mundo que vem trabalhando hoje numa perspectiva assim transformadora, de fato, com objetivos que são pautados nos direitos humanos, na valorização dos trabalhos de pessoas, das cadeias todas que envolvem, né? A produção cultural, a produção da instituição, ou mesmo os espaços que não estão dentro desse rigor formal, são conhecimentos que estão sendo construídos e pautados a partir desse olhar da interseccionalidade. Acho que é a partir da interseccionalidade mesmo, como uma ferramenta metodológica que dá para se associar com várias outras nesse campo, e da atuação de pesquisadores e pesquisadoras negros e indígenas nesses lugares, sabe? Porque, por exemplo, a arte afro-brasileira, que a gente chama de arte afro-brasileira, começa a se constituir muito fortemente, teoricamente falando, a partir de pesquisas de autores negros, né? Como Abdias do Nascimento, como Renata Felinto, por exemplo. E aí, a partir desses estudos, dessas pesquisas, de pessoas que estão nesse lugar também, de serem pessoas negras, de serem pesquisadores negros, indígenas, que a gente vê, de fato, esses estudos chegando, permeando também nesses outros espaços e sendo colocados e abraçados também discursivamente. Isso é o que eu tenho refletido e tenho pensado, sabe, nas últimas experiências que eu tenho tido em arte-educação e em arte-educação em museus. É muito importante, é muito relevante e urgente que a gente também tenha, além dessas referências, a gente tenha pessoas, de fato, que sejam pessoas negras, pessoas indígenas, mulheres trans, pessoas gordas, pessoas não binárias, toda sorte de pessoas dentro dos espaços, porque é a partir de nossas vivências que a gente consegue também trazer outras referências para instituições que antes eram fechadas. Então, a pesquisa ela também foi se modificando, né? A pesquisa dessas temáticas foi se modificando a partir da entrada, de fato, desses corpos, dessas existências nesses respectivos lugares. A academia não teria os resultados que tem hoje de pesquisa se não fossem as próprias pessoas falando sobre as suas existências e as suas singularidades ali naqueles lugares. E aí é importante, e a gente percebe, a gente vê a mudança, verifica a mudança a partir da entrada desses corpos diferentes, né, dissidentes, dentro dos espaços. E é a partir das pessoas falando sobre a sua própria vivência, sobre a sua própria existência, que a gente vê a academia ter novos olhares sobre determinados assuntos, que não seja a partir da exotificação e da coisificação da existência do outro, né? Até dessa ideia de outridade. Então, eu acho que é a partir mesmo dessa
dessa tomada mesmo de voz, dessa retomada de voz, de articulação política, de poder, assim, de se colocar e se comunicar, que as instituições começam também a ter uma mudança de perfil, não só as tradicionais, mas os museus comunitários começam a ganhar também um novo olhar para si, sabe? Uma nova percepção. E também, sobre isso, eu acho que também é uma coisa muito que, por muito tempo, foi uma coisa de um olhar de observação científica, né? De olhar as coisas muito do lado de fora e de cima, e de não poder também ter aquela neutralidade também, enquanto hoje a gente vê que é muito a prática atrelada à teoria, né? No sentido de que tanto tem a inserção, e a gente defende a inserção de pessoas dissidentes, e que a universidade seja amplamente mesmo pública na forma de dizer mesmo, como há também uma maior liberdade, não sei se liberdade, para que o que você aplica na sua comunidade seja reconhecido também como uma experiência mesmo digna de arquivar. Tipo, por exemplo, nas antigas, assim, a gente que era da história, das artes, da pedagogia, enfim, só podia escrever, sei lá, TCC. Hoje, tipo, isso aqui, se eu estivesse na universidade e eu grave podcast, poderia ser o meu TCC, sabe? O que eu faço na minha prática, na minha extensão, na minha vida também, profissionalmente, é visto. Então, acho que é meio que uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo, é uma coisa que acontece muito, porque, por outro lado, nas escolas mesmo, demora muito mais para chegar. Enquanto a faculdade é aquela coisa, aquele celeiro de informações. Para chegar na educação básica já é outros 500, ainda tem toda uma... Eu acho que uma resistência mesmo, ou não sei se também é um tempo condensado das coisas, né? Que para chegar até o currículo escolar já é mais difícil, assim. Não sei se tu pensa também assim. Eu acho que tem muito das tensões e disputas de poder, né? Porque a partir do momento que uma ideia, de museu comunitário, ela é usada como uma ferramenta metodológica dentro da escola, é mais uma ferramenta de empoderamento para aquela comunidade. Então, o currículo escolar ele vai ali se adaptando e vai se adequando também à política vigente. Se a política vigente não considera que aspectos como esse, como essa ideia de pertencimento, como essa valorização simbólica do território, das vivências das pessoas, é algo importante não inserir, se não tiver um educador na escola que seja engajado com essas práticas, ela nunca vai chegar. E uma formação continuada também, né? Exatamente. E aí, por isso que eu acho muito importante a formação, as leituras e as vivências, né? Porque o conhecimento ele não está só na academia, o conhecimento ele está em todos os lugares. Tem pessoas que são muito sábias e nem passaram pela academia. E tem pessoas que estão ali na academia que têm muito também a contribuir. Então, quando há um diálogo dessas duas partes ou todas essas formas de conhecimento não sistematizadas ou sistematizadas de alguma maneira, a gente só tende a ganhar. Mas quando a gente pensa, por exemplo, nesse destino final ou a educação básica como um destino final, é um caminho muito longo, muito longo que envolve. Se a gente for pensar na realidade da educação básica, pensando na escola pública, por exemplo, tem escola de comunidade que as crianças nunca conseguiram sair para ir no museu ou em algum tipo de experiência museológica ou de espaço de memória. Nunca tiveram oportunidade. Ou nunca refletiram sequer sobre a sua própria relevância dentro daquele contexto, sua relevância cultural. Você
um ser, uma pessoa que é importante para seu espaço, sua família é um núcleo importante para aquela comunidade. Tem criança que nunca refletiu sobre isso, nunca foi sequer estimulada a pensar sobre isso dentro da escola. E aí, se a gente não tem, mais uma vez, né, professores de fato engajados com a pedagogia libertária, ou professores de arte que tenham de fato um olhar sobre essa perspectiva decolonial, decolonizadora da arte e educação também, isso não chega para as crianças, sabe? Se a gente só reproduz o currículo, se a gente só reproduz os exemplos e as artes eurocêntricas, as artes hegemônicas para nossas crianças, elas não vão ter contato com outras experiências. Então a gente tem que se engajar de fato, os profissionais têm que se atualizar, têm que estudar, têm que pesquisar e têm que comunicar outras coisas, sabe, para a juventude. Totalmente. E aí, tendo essa perspectiva, a gente já falou do passado, do presente, e agora a gente vai falar do futuro, então. E aí, como é que você imagina, então, esse futuro da arte-educação, das artes em geral, assim, dentro do que a gente estava falando aqui, e dos saberes, né, do compartilhamento de saberes artísticos ao longo nos próximos 10 anos, assim? Daqui a 10 anos é bastante coisa, né? Mas eu acho que a gente já tem aí experiências que estão mostrando pra gente que o futuro, por mais clichê que seja dizer isso, mas o futuro de fato é ancestral. E quem me colocou para pensar nessa categoria assim de futuro como algo muito relacionado, assim, conectado ao presente, foi Davidson de Oxalá, do Catucá, do Quilombo do Catucá, que ele disse um negócio assim que ficou, uma sementinha que ficou assim na minha cabeça. Ele disse: Amanda, o futuro ancestral somos nós, porque nós que somos esses futuros ancestrais. Então, não tem como se desvincular dessa ideia de futuro sem desconsiderar as outras dimensões da vida, do passado e do presente. E aí eu penso, a partir disso também, que não tem como pensar daqui a 10 anos, daqui a 5, 20, sem a gente estar conectado, sabe, com o que nossa ancestralidade nos fala, com o que os povos indígenas estão fazendo, com o que o povo preto está fazendo também. E aí eu acho que é isso, assim, que a arte-educação, para avançar e para se tornar, assim, em termos futuristas, continuar se formando, pensar de forma futurista, ela precisa cada vez mais abrir espaço, né? Não só a arte-educação, mas a arte de forma geral, a arte como campo, a arte como mercado, precisa valorizar de forma real e verdadeira os trabalhos e as produções de artistas pretos, artistas indígenas e artistas dissidentes, sabe? Não só colocar isso num lugar de guetificação ou de exotificação ou de curiosidade, de exotismo, mas de abrir espaços reais de produção e de visibilidade para essas pessoas e as suas respectivas categorias, porque não adianta, sabe? Não adianta reproduzir discurso decolonial, narrativa contracolonial e, mais uma vez, aquela comissão, aquela formação, aquele mercado, ele não ser gerido, não ser representado por pessoas negras, pessoas indígenas que estão ali fazendo. Não adianta. Precisa ter o diálogo forte, real, de verdade, com essas pessoas. E isso precisa acontecer para ontem, né? Então, se a gente pensa no futuro, não tem como pensar no futuro sem a gente, sem as nossas estratégias de tecnologia ancestral que já estão aí sobrevivendo no tempo, desde que o mundo é mundo. Eu acho isso, o mundo acaba logo, né? Porque senão... É isso, acaba logo tudo. Vai desabar, porque não tem como, tem que ter um momento aí da retomada das coisas. E... para finalizar aí, chama a galera aí para os teus próximos trabalhos, que eu soube que vai ter algumas coisas aí rodando na cidade do Recife. Então, tem a minha nova exposição individual, que está acontecendo na Torre Malakoff, chamada Cidade das Mestras, Mulheres da Jurema, e é uma nova concepção curatorial
para a minha antiga exposição, a primeira, na realidade, né, que aconteceu no Engenho Maçangana, em 2023, A Sua Casa Não Tem Porta Nem Janela. Então, quem não conseguiu ver a exposição em 2023 vai conseguir ver agora, só chegar lá na Torre Malakoff. É isso, vão lá ver. E acabou a nossa conversa aqui, mas a gente sempre termina, né, o nosso momento com uma dinâmica. Aí eu queria saber se tu topa participar de uma brincadeira. Clarinho que sim, Drinha. Eu acho, então vamos nessa. Estamos aqui na nossa dinâmica grave, né, que a gente sempre faz com convidados. E hoje, né, a gente vai fazer uma dinâmica assim, simulando, né, uma exposição, né? E aí a gente vai perguntar para nossa querida como é assim que ela ia construir a exposição dela. A primeira pergunta é: se você pudesse escolher 4 artistas para essa exposição e 4 obras desses artistas, quais seriam? Rapaz. 4 artistas e 4 obras. Vamos lá. Eu acho que eu escolheria Gustavo Nazareno. Gustavo Nazareno é meio difícil escolher uma obra só, mas eu acho que eu escolheria Pombagira, de Gustavo Nazareno. Escolheria A Mensageira, de Stephanie Lima. Escolheria uma série, eu não estou lembrada do nome da série agora, mas é de uma fotógrafa muito maravilhosa, chamada Raiz de Maria. Raiz de Maria! Uma série dela sobre a Jurema. Já trabalhei com ela. E uma obra de um outro artista chamada Exu é Amor, de Daniel Ramos. Top! E qual seria o nome da exposição? Eu acho que o nome dessa exposição podia ser Tucula. Tucula, que quer dizer? Tucula é um termo da filosofia Bantu Congo, assim, que tem um sinônimo para vermelhidão, mas também tem um sinônimo de uma fase da vida que a gente se torna líder, que a gente se torna curador, intelectual, mas que tem esse sinônimo mesmo, essa sinônima da liderança, sabe? E do poder de abrir caminhos e de transitar. Perfeito. Agora, me diz, um lugar massa assim que essa exposição podia acontecer. Eu acho que eu faria essa exposição na igreja de São Pedro dos Clérigos, lá no Pátio de São Pedro. Poxa. Eu acho que ficaria, assim, babado. Incrível. Incrível. Pela disposição, pela natureza das obras. E tem essa abertura lá, assim, de... Não faço ideia. Teria. Não faço a ideia. produção ia ter que ver como fazer. Mas ia ficar lindo, ó. Uma instalação, um letreiro luminoso, bem grande, assim, ó. Exu. As obras de Gustavo Nazareno. A obra de Stephanie Lima. As imagens de Maria. Ai, fica babado mesmo. Incrível. Uma vernissage, né? Seria legal. Quais comidinhas e bebidinhas você colocaria aí pro público, né, prestigiar esse momento? Olha, as bebidinhas e comidinhas eu deixaria por conta da minha amiga Sulamita, que tem o Cabocla Delícias, e ela faz uma pesquisa assim sobre cultura alimentar incrível. E inclusive é meu sonho ter Sulamita numa vernissagem minha. Quem sabe não vem aí, hein, Sulamita? Vem aí. Mas seria com ela, sabe? Eu sei que na mão dela ia estar tudo organizado, dialogando com a proposta da exposição. Em breve teremos Tucula, né? Vai que acontece, minha gente. E é isso, minha gente. Foi muito bom. Obrigada, Amanda, por conversar com a gente. Foi uma experiência, assim, enriquecedora, né? De troca. E sigam elas. Quer falar a tua rede social? Ah, sim. Minha rede social é de Souza Amanda. Eu vou soletrar porque é meio negociadinho. DSOUZZA.Amanda. Você me acha. Ou você pode me achar também pelo Instagram da Duoponto, @Duoponto. E eu gostaria de agradecer também, Diana, seu convite. Obrigada. A toda a produção do Grave Podcast. Top! E não deixe de seguir, comentar, compartilhar nosso episódio
E também os outros episódios que a gente tá lançando essa temporada. Tem muito papo massa, tá bom? Até mais!